Fala galera, boa noite. Meu nome é Kleber Carvalho Rumbelsperger, sou advogado. Vou inaugurar um canal chamado O Avesso do Direito com esse vídeo que vai tratar da MP 954. Vou tentar fazer isso num tempo bem curto, porque ninguém tem paciência de ver vídeo longo, mas vou tentar trazer para vocês assim os pontos mais importantes pelos quais eu defendo que essa MP 954, que autoriza que o IBGE colete das empresas de telefonia as informações dos dados cadastrais das pessoas que têm contas ativas, tá? Eu sou contra isso porque eu acredito que isso fere nosso direito à privacidade e à intimidade. E por que que eu acredito nisso, diversamente do que algumas pessoas falaram comigo? Uns concordam comigo que é uma invasão de privacidade. Outros acham que não tem nada a ver, porque isso aí seria mantido em sigilo pelo próprio IBGE. Bom, na prática a gente tem visto que no Brasil as informações sigilosas sempre acabam nos horários nobres da televisão, no jornalismo e nos jornais de grande circulação. Não existe um verdadeiro sigilo para determinadas informações. Nós já vimos isso em processos judiciais, informações sigilosas de processo sendo toda hora noticiado pelas emissoras de TV e pelos jornais de grande circulação. Tendo isso em mente, a minha preocupação em relação à intimidade é que essa informação, por mais que não venha a ser tornada pública, ela circule dentro do próprio governo, não interessa se é esse governo, se é outro governo, o próximo governo. O que interessa é que essa informação ele não precisa coletar das empresas de telefonia para poder fazer um monitoramento e um censo, que é o motivo pelo qual foi editada essa MP, né? Eles alegam na MP que a ideia é para que o IBGE possa fazer o censo de forma remota. Vamos ser honestos, CPF o governo já tem, o nosso endereço as prefeituras têm porque a gente paga IPTU, mas essas informações estão todas um pedaço em cada lugar. A operadora de telefonia, ela tem essas informações todas concentradas e eu não quero que o governo tenha acesso ao meu CPF, não tenha acesso ao meu número de telefone e ao meu endereço atual, porque eu não quero receber no futuro, e isso aconteceu nas últimas eleições, né, tanto por WhatsApp quanto por Twitter e outras redes sociais, da gente ser bombardeado tanto com fake news quanto com informações até verídicas, mas de políticos querendo ganhar o nosso voto. Essa informação eu não quero que chegue a eles, da mesma forma que eu não quero que chegue a eles o número do meu título de eleitor. E ainda há quem tenha a preocupação de que essas informações possam ser utilizadas por esse governo ou por qualquer outro governo futuro para perseguir as pessoas que são contrárias às suas condutas normais, né? Pois bem, então, por que eu acho que essa MP é inconstitucional e não deve seguir adiante? Por um motivo muito simples. A nossa Constituição, ela diz que o Brasil é um Estado democrático de direito e tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. O que é a dignidade da pessoa humana? É eu ter o direito de viver de uma forma digna, óbvio isso, mas o que seria viver de uma forma digna? Eu ter acesso à educação, saúde, transporte, segurança, lazer, e fazer isso tudo sem ter pressão nenhuma de ninguém que não esteja prevista numa lei constitucional, não é? Pois bem, a discussão toda parte do seguinte princípio. O artigo 5º da Constituição, lá no inciso 10, diz assim: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, é uma garantia de que a minha vida vai ser protegida e os meus dados, as minhas práticas pessoais não podem ser objeto de exploração por ninguém, muito menos pelo Estado. Até porque a Constituição ela é nada mais nada menos que, além de constituir o país, além dela organizar politicamente o país, ela também é um freio a toda a gana do Estado sobre as pessoas, né? O Estado tem vontade de tributar, o Estado tem vontade de dizer onde que a gente pode ir, onde a gente não pode ir, e a Constituição é uma forma de impedir essa vontade do Estado de invadir nossos direitos subjetivos, nossos direitos pessoais. Pois bem, aí existem pessoas que falam para mim assim: mas ligação telefônica só pode ser gravada com autorização judicial. Também não tem nada a ver com ligação telefônica essa MP, né? A ligação telefônica ela só pode ser gravada, só pode ser invadida com autorização judicial para processo criminal. Ponto.
Nenhuma outra hipótese pode ser gravado isso, pode ser quebrado esse sigilo de comunicação. Agora, os nossos dados estão protegidos pela Lei 9.472 de 1997. Ela dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador, que é a Anatel, e outros aspectos institucionais nos termos da Emenda Constitucional número 8 de 1995. Lá nessa lei tem um artigo 3º que diz que o seguinte: o usuário de serviços de telecomunicações tem direito, inciso 6, a não divulgação, caso queira, de seu código de acesso. Isso significa dizer o seguinte: pois bem, eu tenho direito à privacidade dos meus dados, das minhas informações e da minha vida íntima. E isso está garantido pela Constituição. E aqui nessa lei está dizendo que para que alguém tenha acesso ao número do meu telefone, ou seja, para a operadora de telefonia a quem eu contratei para me fornecer esse serviço, para que ela possa divulgar esse meu número, eu tenho que querer que ela divulgue. Se eu disser para ela não quero, ela não pode divulgar. A lei proíbe. Vamos lá. No inciso 9 do mesmo artigo 3º, diz lá: ao respeito, o usuário tem direito ao respeito de sua privacidade nos documentos de cobrança e na utilização de seus dados pessoais pela prestadora de serviço. Pois bem, então a prestadora de serviço só pode utilizar os meus dados para fazer a minha cobrança e ela é proibida de transmitir essas informações a outras empresas ou até ao Estado, né, de maneira voluntária. E aí é que vai chegar a questão. Vai ter gente que vai falar assim: ah, mas isso aí está proibindo as empresas de fazerem, isso não proíbe o Estado de pedir. Pois bem, em relação a isso, tem o artigo 72 da mesma lei que fala assim: apenas na execução de sua atividade a prestadora poderá valer-se de informações relativas à utilização individual do serviço pelo usuário, e o seu parágrafo 1º diz: a divulgação das informações individuais dependerá da anuência expressa e específica do usuário. Isso significa dizer o seguinte: ainda que a empresa quisesse fazer essa disponibilização, e aí nesse ponto, a meu ver, ainda que o Estado queira acesso a essas informações, ele tem que me pedir autorização. Não pode ser por uma lei. E ainda tem um outro problema: MP não é lei em sentido estrito, ou seja, a MP não é uma lei produzida pelo Poder Legislativo. E esse é o grande ponto, e por isso que eu acredito que essa MP não possa prevalecer. No parágrafo 2º desse mesmo artigo 72 da Lei 9.472, diz o seguinte: a prestadora poderá divulgar a terceiro informações agregadas sobre o uso de seus serviços, desde que elas não permitam a identificação direta ou indireta do usuário ou a violação de sua intimidade. Então vejam, nós temos a Constituição, que traz um arcabouço de proteção à nossa intimidade, e temos a lei que regulamenta a coleta e processamento dos dados dos usuários das empresas de telefonia. A lei diz que, para haver divulgação, eu tenho que concordar. Se eu não concordar, ela não pode fazer a utilização desses dados para passar para terceiros. E esse é o ponto. A grande questão é a seguinte: a medida provisória é um instrumento que dá ao presidente da República o direito de emitir uma normatização que ela equivale à lei, mas ela precisa ser referendada pelo Congresso Nacional. Por que acontece então, já que o Congresso Nacional vai ter que referendar, por que o presidente não manda um projeto de lei para o Congresso e ele vota esse projeto de lei? Porque a MP ela foi criada com a ideia de necessidade, urgência e emergência. Então vamos lá, aconteceu uma questão muito grave que precisa ser imediatamente regulamentada, e o Congresso vai levar muito tempo para poder processar um projeto de lei qualquer, até ela chegar a virar lei e a sanção do presidente da República para poder realmente virar lei e depois entrar em vigor. Esse prazo pode não ser possível esperar. Então o presidente tem a prerrogativa de fazer uma medida provisória, vai colocar aquilo ali na hora valendo, isso vai entrar em vigor na hora que ele disser que entra, normalmente entra assim que é publicado no Diário Oficial, e ela vai sobreviver pelo prazo que a Constituição prevê, para que o Congresso julgue se essa medida provisória vira lei ou se ela vai morrer. É o que a gente está vendo provavelmente com a história da carteira verde e amarela para o trabalho, que foi editada, se eu não me engano, em novembro do ano passado, e está caducando agora, segunda-feira, amanhã, e
se o Congresso não votar, e tudo indica que não vai ser votado então pelo Congresso, e isso significa dizer que essa MP vai morrer. Da MP 954 que a gente está tratando aqui, ainda tem um outro detalhe. Algumas pessoas me mandaram, mas tem a lei 5.534 de 1968. Essa lei ela dispõe sobre obrigatoriedade de prestação de informações estatísticas e da outras providências. Tudo bem, a lei ainda está em vigor, mas ela foi editada durante um momento esquisito da nossa república, né? Foi durante a ditadura militar, e no artigo 1º dessa lei fala assim: toda pessoa natural ou jurídica, de direito público ou de direito privado, que esteja sob a jurisdição da lei brasileira, é obrigada a prestar as informações solicitadas pela Fundação IBGE para a execução do Plano Nacional de Estatística. Pois bem, quem me mandou essa lei não se tocou que existe uma outra lei também que trata do IBGE, que é a Lei 5.878 de 1973, que dispõe sobre a Fundação e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e dá outras providências. No artigo 2º dessa lei, diz o seguinte: constitui o objetivo básico do IBGE assegurar informações e estudos de natureza estatística, geográfica, cartográfica e demográfica necessários ao conhecimento da realidade física, econômica e social do país, visando especificamente ao planejamento econômico e social e à segurança nacional. Pois bem, essa também foi uma lei criada durante um momento de exceção que o Brasil vivia durante a ditadura militar. Então, tendo em vista todo esse arcabouço aí de leis que eu falei, de artigos e tal, o que a gente chega à conclusão é o seguinte: primeiro, a função do IBGE não é ter meu CPF, não é ter meu endereço com meu CEP, não é ter meu RG, não é ter nada que não sirva a função principal dele. Qual é essa função? É promover a divulgação das informações estatísticas acerca de como vive o povo. Para isso não precisa desse tipo de informação. Ele vai precisar de informação: quantas pessoas tem na casa, qual a renda média daquela família, a localidade que a pessoa mora, se é uma localidade que tem saneamento, se não tem, etc. e tal, né? Não é preciso que ele tenha acesso ao meu CPF, não é preciso que ele tenha acesso a informações pessoais minhas. E por isso, por tudo isso que eu já expliquei, por tudo isso que eu li dos artigos de lei aqui que eu passei para vocês, é que eu concluo que a MP não é constitucional, porque ela está exigindo uma informação minha que ele não precisa para os motivos que ele deu para essa coleta. Eu tenho direito a ter a minha privacidade resguardada. E isso é muito importante, tanto para aquelas pessoas que acham que essas informações podem ser utilizadas para que um determinado governante possa atacar os seus adversários políticos e até parte da população que seja contra ele, quanto também pode ser utilizada pelos grupos políticos em determinado momento, tanto agora como em qualquer outro momento do futuro, no sentido de querer ter acesso ao maior número possível de eleitores para que ele possa tentar vender a ideia de votarem nele para que ele se eleja. Não é assim que deve ser feita a política, não é assim que deve ser feita uma campanha eleitoral, né? Isso aí, quem milita na área do direito eleitoral pode até me corrigir, mas isso aí seria uma forma de fraudar a eleição, né? Você utilizar dessa informação privilegiada. E, como eu disse antes, como essas informações raramente são sigilosas de verdade, podem circular dentro dos gabinetes, então essa informação eu não quero que chegue na mão deles. Então foi isso, espero que eu tenha podido explicar um pouquinho do porquê que eu sou contra a MP, e eu vou procurar fazer outros vídeos. Peço desculpa aí que esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo, então eu sou analfabeto nessa função e vou tentar aprender mais para que eles fiquem melhores nas próximas vezes. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus.